Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 710 mil queixas. A oferta de serviços não cumpridos bate recorde e lesa o consumidor que age de boa fé. Os números são do Portal do Consumidor do Ministério da Justiça. Em São Paulo, uma menina de 7 anos não teve a tão sonhada festa de aniversário depois que um artista contratado pela mãe dela não apareceu. Era para ser uma festinha só para as amigas da filha dessa empresária, que prefere não ser identificada. Mas a decepção veio em seguida. A equipe contratada para fazer um show infantil não apareceu. Ela sentou no chão, começou a chorar, foi para o quarto dela, fechou a porta. A empresária negociou o serviço depois de acessar as páginas de divulgação da empresa na internet. Ela gostou dos artistas cover, assinou um contrato enviado pelo celular e pagou um sinal de R$300. Todo o processo foi assim, natural, suave, como qualquer outra empresa prestadora de serviço. Não teve nada que ali naquele primeiro momento parecesse errado. Mas no dia da festa, a empresária não conseguiu mais contato com a empresa. Oferta não cumprida, serviço não fornecido, venda e publicidade enganosas. Os 4 itens lideram o ranking de reclamações no Portal do Consumidor do Ministério da Justiça. Foram mais de 710 mil queixas só este ano, quase 9% do total. Tentamos falar com a pessoa que aparece no contrato como responsável pelo show contratado. O número que você chamou está programado para não receber chamada. O endereço do responsável pela empresa de show é um condomínio residencial de apartamentos na Zona Sul de São Paulo. Vamos lá ver se a gente consegue falar com ele. Boa noite. Eu estou procurando o senhor da companhia de show. O senhor conhece? Não conheço. Nesse site, há mais reclamações contra a mesma empresa. Esta vítima diz que contratou um personagem, mas no horário da festa não apareceu ninguém. A orientação do Procon de São Paulo é sempre consultar a reputação de quem oferece esse tipo de serviço. Em caso de descumprimento, acionar a justiça. Ele tendo contrato, ele pode exigir o cumprimento ou o ressarcimento de todos os prejuízos que ele teve, acionando o Poder Judiciário, ingressando com uma ação no Juizado de Pequenas Causas. A mãe da menina que perdeu a festa vai denunciar a empresa. Eu gostaria realmente que fosse evitado mais golpes como este, porque essas pessoas estão usando os sonhos de crianças para ganhar dinheiro. Veja agora outros destaques do dia. Banco Central decide manter taxa de juros em 10,5% ao ano. Nova presidente da Petrobras toma posse e diz que está alinhada com o governo federal. Para cortar gastos, o governo quer fazer pente fino no INSS e no Bolsa Família. Empresário que atirou em casal é preso no interior de São Paulo. Chuva forte volta a alagar casas e comércios em Porto Alegre. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Nas grandes cidades, as câmeras de segurança estão por todos os lados. Apesar disso, os equipamentos não inibem os criminosos. Por isso, os especialistas alertam para a falsa sensação de segurança que as câmeras oferecem. Meio-dia, em uma área residencial da Zona Sul de São Paulo. O casal com o bebê no colo é abordado por 2 assaltantes, um deles armado. O criminoso pega os óculos escuros e o celular do homem que segura a criança. Obriga a vítima a informar a senha para desbloquear o aparelho. Em seguida, os 2 entram no carro do casal e fogem com o veículo. Por telefone, a vítima conta que nunca imaginou que algo do tipo poderia acontecer naquele local. No dia a gente fica chateado, a gente fica abatido, porque é um susto muito grande, então tem uma descarga de emoção muito grande. Na Zona Leste, também numa área residencial e durante o dia, 2 homens armados em uma moto param outro motociclista. Roubam o capacete, o celular, a mochila e a pochete da vítima. E fogem com a moto. Câmeras de segurança registraram tudo nos 2 crimes. No caso da moto, inclusive, por vários ângulos. O que deixa claro
que esses equipamentos são ferramentas importantes, principalmente para as investigações e para identificar as pessoas envolvidas, mas não garantem a segurança de quem está no foco das lentes. Muitos casos já foram solucionados com o auxílio das gravações. Apesar disso, a presença das câmeras não inibe os criminosos. Junto com outras ferramentas, dependendo, recursos humanos, procedimento, barreira física, é uma ferramenta extremamente importante. Só que aí precisaria ver, mas essa câmera está funcionando, ela tem uma boa resolução, eu tô no foco dela, às vezes eu acho que eu tô no foco e não tô. Curiosamente, a gente sempre parou na garagem. Esse dia, a gente quis ser ágil e parou na rua. Então a gente nunca mais vai querer ser tão ágil assim. Acho que essa é a lição que fica. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que a polícia analisa as imagens para tentar identificar os criminosos. A polícia apreendeu em São Paulo 116 dedos de silicone que eram usados para fraudar o controle de biometria do Detran. Esses moldes estavam em cabines do Centro de Formação de Condutores e serviam para registrar a presença de alunos que, de fato, não assistiam às aulas. 6 pessoas foram encaminhadas à delegacia para prestar esclarecimentos. Cerca de 4.000 cigarros eletrônicos foram apreendidos numa sala comercial na zona oeste do Rio de Janeiro. Os vapes, como são conhecidos, eram vendidos pela internet. 2 pessoas foram presas em flagrante e vão responder pelo crime de contrabando. O rompimento de uma adutora durante a madrugada provocou um grande alagamento em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. A Companhia de Água informou que o fornecimento está sendo restabelecido de forma gradativa. A prática de soltar balões aumenta nesta época do ano. Somente no último final de semana foram 14 registros no parque da Zona Norte de São Paulo. Os flagrantes são quase diários no céu da maior capital do país. De janeiro a maio deste ano, a Polícia Ambiental aplicou 40 autuações no estado de São Paulo. O número mais que dobrou na comparação com o mesmo período de 2023. Nos últimos 3 anos, já foram quase 14 milhões de reais em multas e mais de 170 pessoas denunciadas. Agora, em 2021, a gente teve uma grande ocorrência no Parque do Juqueri, que teve um estrago enorme. Então, para a parte da nossa flora e da nossa fauna, é muito importante que as pessoas não façam esse tipo de prática aqui no estado de São Paulo. Entre 1º de janeiro e 15 de junho deste ano, foram registrados 31 incêndios florestais no estado de São Paulo. No mesmo período de 2023, foram 19 incêndios desse tipo. Fogo, correria. Com as folhas secas, as chamas se espalham rapidamente e bem ao lado de barracos de madeira e plástico. É preciso uma ação rápida. Mas aqui, tudo não passa de uma simulação para treinamento de combate a incêndios. Nós temos voluntários, nós temos a própria comunidade participando aqui do simulado. Então, com certeza, a gente tem um papel de conscientização da população para que a gente evite exatamente o tipo de ocorrência que a gente acabou de treinar aqui. E não é apenas quem solta o balão que comete crime. Fabricar, vender, transportar ou apoiar essa ação também podem resultar em multa e até prisão de 1 a 3 anos. 18 fábricas clandestinas foram fechadas e dezenas de balões apreendidos recentemente em uma operação conjunta entre a Polícia Militar e o Ministério Público. Aeroportos e companhias de energia elétrica também ficam em alerta nesta época do ano. Além da falta de energia, é importante destacar o risco que isso pode ocasionar para todas as pessoas, não só o cliente em relação ao fornecimento, mas as pessoas que estão passando na rua, pessoas que estão próximas à rede. A Prefeitura de São Paulo investiu 4 milhões de reais neste centro com câmeras de monitoramento. No último final de semana, foram 14 registros de balões. Melhorou muito a nossa forma de a gente poder fazer a prevenção, que a gente consegue acionar o Corpo de Bombeiros, o apoio, então a gente consegue monitorar muita coisa, inclusive parque estadual e os parques municipais vizinhos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê que motoristas com 60 anos ou mais aluguem carros já com a credencial de prioridade para estacionamentos. O Carlos tem 61 anos e costuma usar as vagas reservadas para idosos em Brasília.
mas lembrou que em uma viagem recente teve dificuldades para estacionar porque não estava com o cartão do idoso. Aluguei o carro, né, e fiquei andando na cidade, no shopping. E aí eu via o shopping cheio e as vagas de idoso tudo vazia, né? Aí eu pensava, poxa, tivesse trazido o cartão, né? Para evitar essa dor de cabeça, a Comissão do Idoso da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei de autoria do deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro. O projeto obriga as locadoras de veículos de todo o país a fornecer o cartão de estacionamento para vagas especiais, quando um carro for alugado para motoristas a partir dos 60 anos. Para virar lei, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara e passar pelo Senado. A ideia é beneficiar a população idosa do país, que cresceu mais de 50% na última década. A pessoa, por exemplo, às vezes saía de São Paulo e ia para uma determinada cidade. Chega lá e não tem o seu cartão de estacionamento, porque o cartão é válido para a sua cidade. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é preciso manter o cartão do idoso num local visível no veículo para ter direito a usar uma vaga reservada como essa. Ou seja, não basta apresentar um documento de identificação para comprovar a idade. Para evitar a multa de quase R$300, só mesmo com o cartão do idoso, que é emitido em todo o país. Os estacionamentos também devem reservar 5% das vagas para motoristas com 60 anos ou mais. Às vezes até eu sinto assim que tem uma pessoa com mais dificuldade, eu falo, não, nem vou parar na vaga não, deixa para ele que eu tô vendo que ele está com mais dificuldade, uma senhora, um senhor. Hora da previsão do tempo. Estamos na contagem regressiva para a nova estação e a Lidiane Sayuri já está aqui com a gente. Oi, Lid, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. O inverno começa nesta quinta-feira, dia 20 de junho, às 17 horas e 51 minutos e termina no dia 23 de setembro. O início da estação mais fria é marcado pelo solstício de inverno, quando o hemisfério sul recebe menos luz solar porque a Terra está inclinada em relação ao Sol. O que isso altera na nossa rotina amanhã? Teremos a noite mais longa do ano e o dia mais curto. A mudança de estação é determinada pelo movimento que a Terra faz em torno do Sol ao longo do ano, chamado de translação. Boa parte do inverno terá a influência do fenômeno Laninha, que favorece a passagem de massas de ar frio para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Mas, neste ano, a forte massa de ar quente e seco sobre o interior do país vai bloquear o avanço do frio, concentrando as baixas temperaturas sobre o Rio Grande do Sul. O calor fica acima da média em todos os estados, exceto no interior gaúcho. Destaque para a região avermelhada, onde os termômetros podem marcar até 5, 6 graus acima do normal. Até o fim da estação, tem previsão de mais temporais sobre a região sul, especialmente sobre o Rio Grande do Sul. Em grande parte das regiões sudeste, centro-oeste e norte, a estação será mais seca que o normal. Cris, Celso, eu volto com vocês. Veja a seguir, Putin e Kim Jong-un assinam um acordo de proteção entre Rússia e Coreia do Norte. Motorista que atirou contra carro blindado é preso depois de ficar 4 dias foragido. A polícia conseguiu interceptar um helicóptero que vinha do Paraguai com drogas para o Brasil. A perseguição aérea atravessou 2 estados e terminou com um pouso forçado e o piloto preso. As cenas lembram um filme de ação. O helicóptero preto, carregado com cocaína, entrou no radar da Polícia Federal na cidade de Amambaí, em Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com o Paraguai, e seguiu até a divisa do Paraná, onde a aeronave da PF ganhou reforço de outros 2 helicópteros da Polícia Militar Paranaense. Mesmo com tiros de alerta, os suspeitos seguem na fuga, com manobras perigosas para tentar despistar os agentes. Ele tentou se evadir da aeronave da Polícia Federal ali, da Polícia Militar, fez diversas manobras perigosas e inseguras na região de Aguapitã. Um sensor térmico ajudou os policiais na caçada, que continuou por mais 250 quilômetros até o helicóptero ser interceptado em Jaguapitã, no norte do Paraná. Novos disparos de alerta foram feitos. A ação foi registrada por moradores. O piloto foi obrigado a pousar nesse terreno.
Quando saiu do helicóptero, ainda tentou se esconder. O suspeito, de 52 anos, foi preso em flagrante. Ele levava 243 quilos de cocaína em dezenas de tabletes. Segundo a Polícia Federal, o helicóptero iria descarregar a droga no Brasil. A carga seria despachada por caminhões até os portos de Santos e de Paranaguá, para seguir depois à Europa. O mesmo piloto já foi preso outras 4 vezes. O helicóptero, que custa R$400 mil, foi apreendido. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu vista e suspendeu o julgamento de um pacote de 13 ações que discutem se trechos da reforma da Previdência são inconstitucionais. Gilmar Mendes é o único ministro que ainda não votou. Até agora, não houve formação de maioria. Entre os pontos em análise estão a cobrança de imposto progressivo de servidores públicos, novos critérios para cálculo de pensão por morte e a contribuição de aposentados e pensionistas. O julgamento deverá ser retomado no próximo semestre. Um destaque internacional: Vladimir Putin e Kim Jong-un assinaram um acordo durante a visita do líder russo à Coreia do Norte. O pacto prevê o compromisso de proteção mútua caso um dos países sofra um ataque. Na capital, Pyongyang, os dois líderes deram uma volta em um carro de luxo, presente que o líder russo deu ao ditador norte-coreano. Enquanto se distancia cada vez mais do Ocidente, Putin busca alianças estratégicas na Ásia. Kim Jong-un prometeu total apoio à guerra na Ucrânia. Os detalhes do acordo são desconhecidos. Essa união revive a parceria da Guerra Fria, quando a Coreia do Norte e a União Soviética eram aliadas contra o Ocidente. O pacto também aumentou as preocupações sobre a ajuda russa aos programas nucleares ou de mísseis da Coreia do Norte, o que violaria as sanções internacionais impostas aos dois países. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer munições a Moscou para a ofensiva na Ucrânia, em troca de assistência tecnológica. O presidente Putin já desembarcou no Vietnã para 2 dias de visita. Ainda hoje, chuvas voltam a provocar inundações em Porto Alegre e Prefeitura anuncia plano de reconstrução da cidade. E também, lei seca completa 16 anos. E no Nordeste foi montado um esquema especial de fiscalização durante as festas juninas. Em evento no Rio, o presidente Lula critica privatizações e diz que Petrobras vai retomar investimentos em refinarias e fertilizantes. O presidente Lula se reuniu hoje com integrantes do governo para discutir cortes de gastos. Nós vamos saber os detalhes com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Muito boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o JR essa noite. A ideia é revisar os números e aumentar a eficiência das contas públicas. O presidente Lula se encontrou com os ministros da Previdência, Carlos Lupe, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. A equipe econômica do governo está fazendo um pente fino nos cadastros do Bolsa Família e da Previdência Social. Só com essas 2 revisões, a expectativa do governo é economizar 16 bilhões de reais por ano. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, a previdência de trabalhadores do setor privado custou aos cofres públicos quase 905 bilhões de reais em 2023. Já o custo da previdência das Forças Armadas foi de quase 59 bilhões de reais. O TCU calcula que cada beneficiário militar, inativo ou pensionista, custou aos cofres públicos mais de 187 mil reais no ano passado, o que torna o sistema militar o mais caro para a União por pessoa entre todas as previdências. O grande desafio será conseguir convencer o presidente Lula a mexer no regime de previdência militar. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, pediu ao presidente para que não revise as regras de aposentadoria das Forças Armadas e que um possível corte seja estendido também
a outros setores, como o judiciário. O corte na previdência dos militares estará sobre a mesa do presidente na próxima semana. Lula tem uma nova reunião com a equipe econômica, que vai apresentar as opções de cortes para reduzir as despesas do governo. As propostas vão desde a desvinculação do salário mínimo dos benefícios sociais a mudanças nos investimentos em saúde e educação, além da redução de benefícios fiscais. O governo tem até o fim de agosto para enviar ao Congresso o projeto de lei orçamentária anual, que planeja os gastos para o ano que vem. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje a liberação de cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas online no país. O placar foi apertado, 14 votos a 12. O projeto cria regras para a exploração, fiscalização e também o controle dos chamados jogos de azar. O texto também prevê a tributação das casas de apostas e dos prêmios. O projeto de lei precisa ser analisado no plenário do Senado. A data para a votação ainda não foi definida. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigado, Fara. Foi preso hoje, no interior de São Paulo, o empresário que atirou contra um casal durante uma discussão de trânsito na rodovia Castelo Branco. Ele estava foragido desde sábado. A chegada na delegacia foi no início da tarde. O empresário estava com o advogado. Ele disse que o casal do outro carro provocou o desentendimento. Ali não tem instantinho, não. Eles quase mataram minha família. Os dois lunáticos. Adriano Domingues da Costa atirou contra o veículo depois de uma discussão de trânsito na rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo, na sexta-feira da semana passada. Ninguém se feriu porque o carro é blindado. As vítimas são William Isidoro e Gabriele Jimenez. Eles contam que acompanharam o carro do empresário por 15 minutos depois de uma colisão no veículo deles. A arma com numeração raspada usada por Adriano foi apreendida e enviada para a perícia. Como o empresário estava foragido, as placas dos carros dele estavam registradas no sistema de busca da polícia. Um dos veículos foi identificado na cidade de Alumínio, no interior do estado. Adriano foi preso e trazido aqui para a delegacia de Itapetininga. O empresário deverá ser indiciado por dupla tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Ele já estava incorrendo na prática do crime só por estar com a arma, e aí ele faz uso dessa arma para atentar contra a vítima, contra a vida de terceiro, né? Amanhã Adriano vai passar por exame de corpo de delito e depois vai ser levado para a penitenciária de Capão Bonito, no interior do estado. Ele estava fugindo de um perseguidor, parou, errou, usou uma arma que não era dele, fez um disparo irregular e vai responder por isso. Hoje a lei seca completa 16 anos, mas a mistura de álcool e direção ainda é um problema no trânsito do país. No Nordeste, a Polícia Rodoviária Federal monta um esquema especial durante as festas juninas para evitar que motoristas embriagados causem acidentes. Aqui o carro trafega em zigue-zague, em uma das rodovias mais movimentadas da Bahia. Em alguns momentos, chega a invadir a outra pista, por onde passam veículos em sentido contrário. Por pouco, o motorista não causou um acidente. Segundo testemunhas, ele bebeu antes de dirigir. O movimento nas rodovias federais aumenta 30% durante as festas juninas e as férias escolares na região Nordeste, que começam antes do restante do país. Na BR-324, principal rota de saída da capital baiana, a movimentação na última semana de junho cresce mais ainda, 50%. Por isso, as fiscalizações já foram intensificadas. Todos os motoristas abordados pela PRF precisam fazer o teste do bafômetro. Muitas pessoas acabam terminando, com a vida das pessoas porque de álcool, porque de bebida, porque de imprudência no trânsito, Então, tem que ter. Nesta quarta-feira, a Lei Seca completa 16 anos no Brasil. De 2008 até hoje, mais de 5.600 pessoas morreram nas estradas federais em acidentes em que a causa principal foi a ingestão de bebida alcoólica. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, motoristas alcoolizados têm 17 vezes mais chances de morrer. Ao longo desses anos, a legislação ficou mais rigorosa e dirigir embriagado se tornou crime de trânsito. A multa para quem for flagrado nessa situação é de R$ 2.934. Mesmo assim, muita gente
ainda se arrisca. Muitas pessoas ainda insistem nessa conduta. Só nesse ano, a gente já realizou mais de 72 mil testes de alcoolemia e mais de 1.000 pessoas já foram flagradas dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica. Na tarde de hoje, o presidente Lula foi ao Rio de Janeiro para a posse da nova presidente da Petrobras e assinou o financiamento para obras de infraestrutura na cidade. A comitiva presidencial reuniu ministros do governo, além de outras autoridades. No primeiro evento, ao lado do prefeito Eduardo Paes, o presidente Lula assinou um financiamento de mais de R$1 bilhão para a capital fluminense. Os valores serão usados em obras de infraestrutura e compra de ônibus do sistema de BRT. Lula também participou da cerimônia de posse da presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Ela já ocupa o cargo desde o mês passado. Magda destacou a nova diretoria da empresa, com a indicação de 3 mulheres para postos de liderança. E ainda prometeu resultados robustos, com projetos em tecnologia, perfuração de poços e construção e modernização de refinarias, incluindo 2 que já foram alvo da Operação Lava Jato. Implantaremos o Trem 2 da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Um projeto que, junto com o Gaslub, no Rio de Janeiro, vai gerar valor econômico e reduzir significativamente nossa importação de diesel. Nossa gestão, como não poderia deixar de ser, está totalmente alinhada com a visão de país do nosso presidente Lula e do governo federal. Durante o discurso, Lula criticou privatizações de empresas brasileiras durante os governos anteriores e também o que chamou de tentativa de desmonte da Petrobras. O presidente destacou ainda investimentos para a produção de fertilizantes e para a redução da dependência de combustíveis fósseis. Os que quiseram destruir a Petrobras jamais conseguirão. Mesmo quando o petróleo não for mais motivo da existência da Petrobras, ela será uma empresa de energia. Ela vai refinar o nosso biodiesel. Ela pode produzir hidrogênio verde. Depois da solenidade na Petrobras, o presidente Lula participou no Rio de um ato em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro. E ele anunciou a retomada de investimentos do BNDES na área cultural. A nossa colega Natália do Vigo acompanhou e tem as informações. Olá, Natália, boa noite. Quando eu cheguei. E assim fizemos. E começamos principalmente retomando o diálogo. Boa noite, Cris, Celso e a todos que nos assistem. Nesse momento, quem discursa no evento que ainda continua é a ministra da Cultura, Margarete Menezes. O presidente Lula ainda não fez o seu discurso, que pode acontecer a qualquer momento. E nessa cerimônia, além da Margarete Menezes, nossa ministra da Cultura, e também o presidente Lula, outros nomes importantes do audiovisual participam. Durante a cerimônia, o evento, o prefeito Eduardo Paes, prefeito do Rio, anunciou um investimento do governo federal de R$1 bilhão e 600 milhões para a produção de filmes e séries e também para a criação de um centro de produção que vai gerar 7.800 empregos. Outro destaque da noite foi o anúncio da retomada de apoio do BNDES à indústria audiovisual. Essa nova linha de crédito terá um orçamento inicial de R$400 milhões. Também foi citado o decreto que recria a cota de exibição de obras cinematográficas brasileiras. E esse decreto vigora até dezembro de 2033. Seguimos aqui acompanhando o evento. Eu volto com vocês, Cris e Celso. Obrigada, Natália. O governo argentino enviou ao Itamaraty uma lista com o nome de 62 foragidos brasileiros que entraram no país. Eles são investigados ou condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. 13 já deixaram a Argentina. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal enviou ao governo argentino uma lista com 143 pessoas para serem monitoradas. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do inquérito no STF e deve fazer o pedido de extradição dessas pessoas. Veja a seguir: ambientalistas vandalizam um monumento que tem mais de 5.000 anos no Reino Unido.
O Comitê de Política Monetária mantém a taxa básica de juros em 10,5% no Brasil. Exército de Israel mata 3 terroristas em operação contra o Hezbollah no Líbano. Três integrantes do Hezbollah, o grupo terrorista que atua no Líbano, foram mortos hoje pelo exército israelense. A ofensiva é uma retaliação a ataques dos extremistas. Ao menos 15 foguetes foram lançados do Líbano contra Israel nesta quarta-feira. Investigadores israelenses inspecionaram uma das áreas atingidas. Não há relato de feridos. 3 terroristas foram mortos nas operações do exército de Israel no Líbano. Uma das ofensivas foi a 20 quilômetros da fronteira entre os dois países. Após os ataques, o líder do Hezbollah, Sayed Nasrallah, afirmou que não haverá lugar seguro em Israel contra os mísseis e drones que serão enviados no caso de uma guerra mais ampla. O grupo libanês apoia o Hamas. A possível escalada desse confronto fez com que o governo americano, que é aliado de Israel, enviasse uma delegação aqui ao país. Hoje, em Jerusalém, o presidente israelense Isaac Herzog recebeu os representantes dos Estados Unidos e agradeceu pelo apoio na guerra contra o terrorismo. Na faixa de Gaza, houve mais operações terrestres e aéreas. As tropas israelenses afirmam que encontraram diversos túneis na cidade de Rafah e destruíram infraestruturas dos terroristas do Hamas. Ativistas do meio ambiente vandalizaram monumentos históricos no sul da Inglaterra. As imagens mostram 2 homens jogando tinta laranja nas pedras de Stonehenge. Eles fazem parte de uma organização que é contra o uso de combustíveis fósseis como o petróleo. Os responsáveis pelo ataque foram presos. A ONG afirmou que a tinta usada é feita de amido de milho e deve desaparecer com a chuva. O primeiro-ministro britânico chamou o ato de vandalismo. Quase 600 pessoas morreram na Arábia Saudita por conta de temperaturas que passam dos 45 graus. As mortes aconteceram durante a peregrinação muçulmana à cidade de Meca. A maioria das vítimas era do Egito. O evento religioso atraiu 1.600.000 estrangeiros. Na Grécia, os bombeiros usam aviões e helicópteros para combater um incêndio florestal a 30 quilômetros da capital, Atenas. Moradores de vilarejos da região tiveram de abandonar as casas. Algumas estruturas foram completamente consumidas pelas chamas. Ao menos 9 pessoas morreram em deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas em Bangladesh. As tempestades também causaram inundações e deixaram cerca de 700.000 pessoas isoladas em um distrito próximo à fronteira com a Índia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu agora há pouco, por unanimidade, manter a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. O Copom justificou a decisão de manter a taxa básica de juros por causa das elevações das projeções da inflação e pelo que chamou de incertezas em cenários externos. O colegiado quebra assim o ciclo de cortes que começou em agosto do ano passado. Significa que o BCE entrou num modo de preocupação mais grave em relação à inflação, mas também em relação aos riscos que vêm pela frente, especialmente do ponto de vista fiscal. A chance é muito grande dessa taxa permanecer nesse patamar até o final do ano. A expectativa sobre a taxa de juros era ainda maior, porque o presidente Lula fez essa semana críticas pesadas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para o governo federal, com uma taxa de juros mais baixa, haveria maior investimento do setor produtivo. A taxa Selic serve de referência para os juros cobrados pelos bancos. Com isso, influencia no poder de compra dos consumidores e na decisão das empresas de fazerem empréstimos, por exemplo. Para este economista, a decisão do Copom foi acertada. Considerando uma inflação, que voltou a mostrar sinais de alta, então imaginando aí uma inflação de 4% no ano, então isso daria ou remeteria naturalmente a essa taxa de juros de 10,5%. Na espera pelo anúncio, a Bolsa de Valores de São Paulo terminou o dia em alta de 0,5%.
e o dólar fechou cotado a R$ 5,44. Uma fraude no sistema de expedição de alvarás de depósitos judiciais causou um prejuízo de 32 milhões de reais à administração pública. Uma operação prendeu integrantes do esquema em 6 estados do país. Os advogados usavam as próprias senhas para pesquisar processos que estavam parados há muito tempo no Tribunal de Justiça de Goiás. Com acesso ao sistema, os suspeitos criavam falsos alvarás e assinavam como se fossem juízes. Fraudavam os alvarás de pagamento, permitindo com que certas pessoas relacionadas ao grupo criminoso recebessem, inclusive pessoas jurídicas fictícias. O gerente de um banco também foi preso, suspeito de facilitar esses pagamentos. Ao todo, 32 mandados de prisão foram cumpridos em Goiás, Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão e Pará. Essa é a segunda fase da operação, que começou em novembro de 2022, quando 30 mandados de prisão foram cumpridos, inclusive contra outros 4 advogados. Dessa vez, a investigação mirou o núcleo responsável pela lavagem de dinheiro. Identificamos compras de diversos imóveis em nome de terceiros, veículos, pulverizações diversas de valores a partir da análise da quebra bancária de cada um deles. Ainda segundo as investigações, a fraude foi descoberta pelo próprio Serviço de Inteligência do Tribunal de Justiça. E o grupo teria conseguido sacar mais de 30 milhões de reais com os alvarás falsos. As chuvas que voltaram a atingir Porto Alegre causaram novas inundações hoje. Os bairros mais atingidos ficam na zona norte da cidade e ainda estão tomados por entulho. Aconteceu o que os moradores mais temiam. A água voltou a invadir casas e estabelecimentos comerciais em Porto Alegre. Perdemos tudo aí. Aqui é a parte que mais alaga, essa parte aqui. É uma parte esquecida. Os bairros que voltaram a alagar são os que ainda têm muito lixo e restos de móveis nas ruas. Aqui, os materiais não recolhidos lotam esta pequena praça. Os entulhos dificultam o escoamento da água da chuva. Segundo o Departamento de Limpeza Urbana, mais de 72 mil toneladas de resíduos já foram retiradas das ruas da capital gaúcha. Cerca de 45 dias após o início dos alagamentos, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou um plano de reconstrução da cidade. Serão 510 milhões de reais investidos em contenção de enchentes e drenagem. Nós temos a questão da limpeza, das chuvas que voltaram, apesar que as casas de banho funcionaram, mas você tem boca de lobo entupida por todos os cantos, especialmente nessas regiões. As chuvas também causaram problemas em Canoas, na região metropolitana. A pista de pousos e decolagens da base aérea, que assumiu temporariamente as operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho, amanheceu alagada. Não houve impacto nos voos. Ontem, a cidade começou a montagem das chamadas cidades provisórias. Porto Alegre também começou a montar as estruturas. A previsão é de que as duas cidades tenham juntas 5 centros humanitários de acolhimento para desabrigados. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, se reuniu hoje com empresários gaúchos para tratar dos prejuízos causados pelas enchentes. Só em Porto Alegre, 45 mil empresas foram afetadas. Qual é o nosso desejo? É ter linhas de crédito baratas, de fácil acesso, para que as empresas tenham o apoio necessário para manter a sua atividade econômica e manter os empregos. Voltamos a falar com a Lidiane Sayuri. Lid, como é que vai ficar o tempo amanhã em todo o Brasil? Ainda com chuva no Rio Grande do Sul, Cris. O
inverno começa com a presença de uma forte massa de ar seco sobre o interior do país, que dificulta o avanço de frentes frias para as regiões sudeste e centro-oeste, concentrando a chuva sobre a região sul. Amanhã ainda chove forte a qualquer hora em vários municípios gaúchos. O maior volume de água deve cair sobre São Luís Gonzaga, Passo Fundo e Bom Jesus. À tarde, as temperaturas não sobem muito e faz até 25 graus. Hoje, o estado que mais recebeu chuva no Brasil foi o Rio Grande do Sul. Em menos de 24 horas, choveu mais da metade do esperado para o mês. E nas próximas horas, esse volume de chuva vai aumentar. As nuvens carregadas permanecem estacionadas sobre o estado. Chove em todos os pontos coloridos da imagem de satélite. Amanhã, os ventos úmidos formam mais nuvens de chuva em partes da região norte e sobre o litoral do Nordeste, mas sem risco de tempestades. Dia ensolarado e quente em toda a mancha mais clara do mapa. No giro de temperaturas, em Porto Alegre faz até 24 graus, em São Paulo 28, em Goiânia e em Rio Branco 33 e até 26 em Salvador. Hora de interatividade aqui na Previsão do Tempo. Vamos ao Tempo Delivery. A primeira participação é da Silvia. Ela está de olho na previsão para a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Oi, Silvia, seja bem-vinda. A semana segue quente e ensolarada. Não tem previsão de chuva e os termômetros marcam entre 31 e 33 graus. A próxima participação é do Oscar, de Guaratuba, no Paraná. Boa noite, Oscar. Amanhã, tempo firme, com máxima de 27. Na sexta, faz até 25. E pode se programar para um sábado ensolarado, perfeito para pegar praia, com até 26 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Faça seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. O período de estiagem na Amazônia chegou mais cedo este ano e coloca as autoridades em alerta. A seca pode aumentar os riscos de incêndios. No Acre, o nível dos rios está tão baixo que o estado decretou situação de emergência ambiental. 3 meses após sofrer com enchentes históricas, o Acre agora começa a sentir os efeitos de um novo evento climático extremo, a seca. A falta de chuvas baixou o nível dos mananciais em toda a bacia do Rio Acre, que se encontra em situação de alerta máximo. Nesta quarta-feira, o Rio Acre chegou a 1,89 m aqui na capital Rio Branco, bem abaixo da média histórica para esse período do ano, que é de 3,89 m. O cenário se repete em várias regiões do estado, que decretou situação de emergência ambiental na semana passada. O baixo nível dos rios ameaça o fornecimento de água tratada. Caminhões da Defesa Civil serão mobilizados para abastecer as comunidades. Produtores rurais que utilizam os rios como meio para escoar a produção já temem os prejuízos. Às vezes engancha, você tem que descer, procurar, desenganchar, até chegar. A queda no nível dos rios afeta não apenas o Acre, mas todos os estados que compõem a Amazônia Legal. A estiagem antecipada também eleva o risco de queimadas. No Amazonas, o volume do Rio Negro, em Manaus, está 3 metros abaixo da média para essa época. Situação semelhante no Rio Amazonas e outros que cortam o estado, o que prejudica a pesca e o deslocamento das populações ribeirinhas que vivem em áreas distantes. Para minimizar as consequências da seca, o governo federal antecipou o pagamento do Bolsa Família para quem vive nas cidades em situação de emergência. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com o 3º episódio da série A Rainha da Pérsia. E logo depois de Gênesis, é hoje, hein? A prova da virada na grande conquista. E é ao vivo. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.